Bem, boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Hoje nós temos a grande satisfação de estar recebendo aqui a Coronel Simone Chagas, que é uma oficial assim emblemática, um ícone, né, da nossa Polícia Militar do Pará. Coronel Simone, é uma satisfação tê-la aqui conosco. E o objetivo da nossa conversa, um bate-papo hoje, é falar sobre, né, o Dia Internacional da Mulher, tudo isso que representa, né, esse símbolo, né, que é tão importante, né, para as mulheres historicamente. Eu queria fazer uma breve introdução do que representa de fato esse dia. A gente sabe que o Dia da Mulher ele foi reconhecido, né, pela ONU, mas ele vem de todo um histórico de luta, né, das mulheres lá do final do século, principalmente final do século XIX, início do século XX. E a ONU, na década de 70, acabou reconhecendo, né, o Dia da Mulher, no 8 de março. E isso é um símbolo, né, de direito, de equidade, de respeito para com as mulheres. Mas a gente sabe que ainda hoje ainda há desafios, né? Ainda há desafios. E esses desafios perpassam por esse reconhecimento de direitos, né, por essa igualdade de gênero, por uma série de questões, né? E a senhora, né, melhor do que ninguém, pode conversar, pode analisar esse processo para nós. Não. Então, desde já, muito obrigado. Eu queria que a senhora se apresentasse um pouco para nós. Agradeço o convite e gostaria de me apresentar. Sou a Coronel Simone, ingresso na Polícia Militar em 16 de abril de 2001. E uma turma, quando nós ainda tínhamos uma cota muito restrita de mulheres, nós tínhamos 5 vagas para oficiais femininos. Somos eu, Tenente Coronel Gisele, Tenente Coronel Sâmara, Tenente Coronel Lindiane, Tenente Coronel Lise. Sou bacharel em Direito, mestra em Educação, sou doutora em Geografia pela UFPA, professora, pesquisadora, e gosto muito tenho muito orgulho de falar sobre a minha carreira, minha trajetória dentro da Polícia Militar, seja na área operacional como na área administrativa, comandante do 14º Batalhão Barcarena, comandante do 27º Batalhão Belém, 1º Batalhão também comandei, comandante do 2º Batalhão, comandante do Batalhão Escolar, as 6 unidades, na verdade, eu fui comandante aí na esfera operacional. Muito bem, coronel. A senhora disse que a senhora ingressou em 2001, é isso? E antes da gente falar da sua carreira na polícia, eu queria saber como é que chegou esse interesse por ingressar na instituição. A senhora já vislumbrava ser oficial da polícia ou foi algo assim que foi uma oportunidade que surgiu? A vinda para a corporação ela veio através da minha mãe, que tomou conhecimento da realização do concurso. Eu era muito jovem ainda, 20, e eu não conhecia ainda ser servidor público, como é que funcionavam os concursos públicos. Então, a minha mãe teve conhecimento, fez a minha inscrição, foi o vetor de toda essa orientação durante o processo. Já tinha um respeito, uma admiração por ter amigos, pessoas conhecidas na Polícia Militar, mas jamais imaginava um dia ingressar na corporação, mas de imediato, desde o nosso ingresso, no ano de 2001, a gente... Foi ela que fez a inscrição? Foi a minha mãe que fez a inscrição, né? Não conhecia ainda a fase maravilhosa da vida, década de 90. E a minha mãe trouxe isso para a gente, para nos ensinar, né, e trilhar o caminho do serviço público. E a Polícia Militar sempre foi uma instituição muito querida da nossa família. Foi por intermédio dela que eu ingressei nas fileiras da corporação, através do concurso público. Comandante, não deu assim um certo receio no início, assim, por ingressar, né? A gente sabe que combater o crime, a criminalidade, né? Lidar com a segurança, com vidas, às vezes é um desafio assim muito grande, né? Para quem vem assim da vida civil. Como foi que a senhora encarou isso? No início, nós éramos muito jovens e estávamos começando a entender o que era essa missão. Especialmente para policial feminino, nós tínhamos um desafio maior, que era ainda
Inclusive, João, na época que eu entrei na Polícia Militar, a nossa legislação ela não permitia que a mulher chegasse ao posto de coronel, ao último posto. Nós não tínhamos essa possibilidade. Então, nós sabíamos que nós tínhamos muitos desafios, nós sabíamos que nós tínhamos aí pela frente as questões sociais, de que forma a sociedade iria nos ver. Nós tínhamos o receio, especificamente, de como é que nós iríamos ser recebidas na corporação. Mas eu confesso que eu nunca tive medo, assim, que muitas pessoas fazem essa pergunta, como é uma mulher na carreira policial? Você tem medo de comandar? Como é que você vai para a rua mesmo, de verdade? Na verdade, eu nunca tive esse receio. Nós tivemos uma formação, foi o início do IESP, nós ainda estávamos ali com a criação do IESP, se concretizando. Nós fomos a primeira turma formada integralmente no IESP, em Marituba, mas nunca me passou pela cabeça. Eu sabia da responsabilidade, mas não tinha esse medo. Mas com o tempo, fomos ganhando confiança na técnica, né, nas técnicas Inclusive, eu policiais. queria perguntar para a senhora como foi o curso de formação. A gente sabe que o curso de formação é o primeiro choque, vamos dizer assim, né, de realidade dentro da instituição. Aí a gente imagina, né? Todos nós muito jovens, na época nós tínhamos entre 18 a 22 anos, e ingressar numa instituição militar. Uma instituição militar que há 5 anos da data do nosso ingresso não admitia mulheres, por exemplo, na carreira do Era oficialato. novo, né? Nós tínhamos turmas já formadas, mas havia 5 anos que nós não tínhamos essa oportunidade de vagas para mulheres. Então, foi uma adaptação para nós, de perder esse verniz que nós falamos da vida civil para a vida militar, de termos os regramentos da hierarquia da disciplina. Foi muito interessante, porque prender o cabelo, a gente até acaba cortando o cabelo, porque a gente fica impaciente no início, e aluno tem aquela questão da disciplina, não pode ser anotado, tem que estar com o cabelinho na régua. Então, foi um divisor de águas, mas foi um amadurecimento. As instituições, a hierarquia, a disciplina, elas vão moldando a pessoa na sua senso de responsabilidade, da missão que você abraçou. Então, eu lembro que a nossa chegada na Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura foi assim, um espanto, porque a gente não sabia o que estava nos esperando e os mais antigos também ainda não estavam preparados para lidar com 5 mulheres na polícia que chegaram. Mas foi um treinamento intenso, algumas vezes foi muito difícil, passa assim, o pensamento de desistir, de não querer, mas assim, no final, todas as 5 aprovadas formaram, somos todas oficiais superiores. De um total de quantos alunos eram? Nossa turma são 50 alunos. Na época em que tínhamos 50, 10% para mulheres. Só 5 mulheres. 5 mulheres. As 5 aprovadas, tivemos um CFO muito intenso, um curso de formação, mas ninguém ficou para trás e hoje todos somos oficiais. Que bom. E aí, depois que a senhora passou no curso de formação, a senhora foi para a rua, né? A gente costuma dizer, como foi esse seu início de carreira na rua, no pensamento ordinário? Aí eu senti medo. Aí foi a primeira vez que eu senti medo. A senhora lembra da sua Lembro. primeira unidade? Lembro. Foi em 2003. Eu fui lotada no 5º Batalhão, CPR-3, em Castanhal. Um município maravilhoso, cidade modelo, que eu já conhecia, por ser filha de um pai nascido, criado em Castanhal. Então, eu já tinha essa convivência, já conhecia a cidade, mas foi a primeira unidade. E foi um outro desafio, porque a tropa não estava acostumada, então a maioria não tinha ainda esse comandamento de um oficial. Mas foi através de muito trabalho, muito respeito, muito direcionamento dos nossos superiores. Então eu sempre gostei muito de estar na rua, de estar em operação, gostava muito de estar na base, sempre fui muito do operacional. Fomos conquistando a confiança, mas assim, não senti que houve uma resistência nesse momento. Por ser uma mulher, né? Eu senti qual foi o medo que eu senti? O medo da responsabilidade. Será que eu consigo comandar um policiamento durante 24 horas em um município? Eu que vou coordenar. Mas esse medo ele se deu pela falta de experiência, que depois foi sendo superada e depois ficou uma coisa bem tranquila. Boa noite, a senhora sempre soube congregar muito bem a área acadêmica, né? Da sua carreira, né? A senhora
concluí o doutorado, né, recentemente, há pouco tempo atrás. E para nós é muito orgulho, né, ver assim, uma oficial nossa da Polícia Militar, doutora, né? Já tive a honra de ser seu aluno várias vezes, mais de uma vez, inclusive. E eu queria perguntar para a senhora, como é esse desafio? A gente sabe que a vida acadêmica por si só, ela é repleta de desafio. São dois sacerdócios, né? Como conciliar? A nossa prioridade sempre é a nossa instituição. Mas eu sempre imaginei que, para que eu fosse uma policial completa, eu fiz uma listinha, sabe, João? Para que eu fosse uma grande comandante policial, quais eram os caminhos que eu precisava? Para vencer algumas barreiras, eu nunca vi isso como impeditivo. Sabia que teria desafios, mas busquei durante o longo da minha carreira que caminho eu poderia percorrer para que eu pudesse ser uma grande comandante, uma oficial. Então, eu imaginei que, além de fazer cursos, sou cursada, Força Tática, ainda o Batalhão de Rotan, nós fomos, eu e a Tenente Coronel Gisele somos as primeiras oficiais do curso de Força Tática do Estado do Pará. Hoje nós temos a Capitã Cássia também, que é cursada. Ontem nós tivemos a formatura de mais duas policiais militares no curso de Rotan e fiquei muito feliz, eu vibro com elas, eu choro, eu me emociono. Então, eu entendi que eu deveria ter algumas linhas. Eu deveria ter cursos na área operacional para que eu conhecesse a mística, para que eu conhecesse a técnica e para que eu pudesse entrar nas unidades como cursada e para que a militar sabe que em algumas unidades você tem que ter o curso, você tem que entrar naquela equipe através do curso operacional. Então, imaginei qual seria o segundo momento. O policial militar ele precisa entrar em todas as instituições, ele precisa debater, ele precisa conversar, mas não é um conhecimento empírico, porque o conhecimento na rua nós temos muito. Precisávamos conversar, dialogar, entender o funcionamento da sociedade, entender as instituições. Então, eu busquei uma formação acadêmica robusta, porque quando eu pudesse me expressar como comandante, eu tivesse uma fundamentação teórica, eu tivesse também um conhecimento técnico acadêmico, né, para que eu pudesse de igual para igual debater algumas instituições, sejam elas acadêmicas, né, no judiciário, no executivo, no legislativo. E eu entendo que esse conhecimento acadêmico, ele abre muitas portas, ele te traz um network e ele te traz um respeito e uma posição. Eu sou a Coronel Simone, mas eu sou a doutora Simone também. Então, eu gosto porque eu gosto muito de ouvir que as instituições, que são as formadoras de opinião na área de educação do Estado, em outros estados, têm da construção da segurança pública, dos debates sobre violência e sociedade, e também entrar nesse ambiente com o nosso entendimento, com a visão militar. Então, eu observei que o circular, os títulos acadêmicos, a produção científica, ela lhe dá uma legitimidade muito grande e uma propriedade para falar. E nós, policiais militares, eu tenho muito orgulho dos meus policiais que fazem sua faculdade, que fazem especialização. Temos tese praças com mestrado e doutorado na PM. Eu me sinto muito orgulhosa porque é desafiador. Não posso parar no meu comando, eu não posso parar de escala de serviço para estar escrevendo, para estar publicando. Aí eu vou dizer o que os militares falam muito, né? Eu não faço nada de meia-noite às 6, então era o tempo que eu estava estudando. E eu gosto disso, eu fomento isso, porque eu acredito que isso nos dá voz, nos dá o conhecimento, que é diferente, né? A postura para poder ingressar, transitar, conversar com todas as instituições. A coronel de polícia. Esse já é um posicionamento social, mas ser uma doutora, ser uma professora, ser uma pesquisadora, isso abre portas. Então, me coloca como coronel, como policial, em alguns debates que são relevantes para nós em relação às instituições. Então, foi desafiador, não é fácil. Eu incentivo muito os meus militares a estudar, vibro com eles, de formação, mas eu digo assim que não foi um caminho fácil. Foi um caminho muito cansativo, de muito choro, de vou desistir. Meu doutorado foi feito durante a pandemia. A família sempre apoiou? A minha família, eles me apoiam incondicionalmente. Meu pai tem 77 anos, eu sou a filha caçula, ele adora, chorou muito quando eu passei no doutorado, então eu vim de uma família de agricultor, né?
E a minha mãe é professora, então, assim, quando ele vê uma filha chegar ao doutorado, ser bacharel em direito, né? Então, assim, isso para ele é maravilhoso. Então, eu sempre falo isso. E uma coisa que o meu pai falava muito, a esperança que ele ia deixar para nós era o nosso nome. Então, a única coisa que ele pediu, estudem. Então, João, eu gosto muito de enfatizar que eu cheguei aqui porque os meus pais sempre me deram condições de fazer do estudo o grande amor da minha vida. Ou seja, eu gosto de ressaltar isso, porque eu tive todas as condições, tá? Então eu pude ser o que eu escolhi na vida, sempre. E assim, a gente deixa o nosso legado, né, comandante? Então, eu acho que o grande legado que a senhora tem deixado é justamente esse apreço pelo conhecimento, pela, por essa garra de lutar pelo nosso espaço, pelo espaço da mulher, no seu caso. E queria perguntar para a senhora, nós tivemos agora recentemente um concurso, né, vai entrar uma nova turma, né, de soldados, de oficiais. O que a senhora poderia aconselhar para essas novas policiais, para essas novas oficiais que estão ingressando, né, na nossa instituição? Fiquei muito feliz com essa. Acredito que, salvo me engano, aproximadamente quase 30% do efetivo feminino, tanto de oficiais como de mulheres. Quando as pessoas me perguntam, você é a favor, você é contrário disso? Lógico que eu sou a favor. E a todas as policiais femininas que vão ingressar agora na Polícia Militar, sejam bem-vindas. Quando eu falo, venham com sangue no olho, venham com essa garra, que nós sabemos, de estudo, de querer aprender, de querer servir a sociedade. São muitos desafios que nós teremos na nossa vida acadêmica, mas nós temos mostrado a competência, a tantos lugares, a Sargento Darilene, Missão de Paz da ONU, muitas coisas que nos deixam muito orgulhosas. Então, eu falo para as policiais que vêm, aí eu vou falar um pouco, né, pedir, invocar isso delas, que venham compor a nossa tropa, que venham conosco para essa atividade fim, para que a sociedade nos veja nas viaturas, nos veja nas atividades operacionais, que é algo que nós lutamos muito para conquistar. Então, venham com esse ânimo, venham com esse ímpeto, entendam o funcionamento da nossa instituição. A Polícia Militar tem nos respeitado muito em todas as nossas particularidades. Eu tenho visto as nossas policiais que estão amamentando. Eu converso com os comandantes de unidade para eles terem esse cuidado, esse carinho de deixar as policiais que voltaram de licença maternidade, que são as lactantes, nas atividades administrativas, para que possam ter esse tempo para cuidar. E são muitos desafios, mas não se sintam sozinhas, sintam-se abraçadas, saibam a instituição que as senhoras vieram, que não é uma instituição que tem uma missão fácil, mas é uma missão nobre, e nós estamos de portas abertas, muito ansiosos para recebê-las, buscando uma estrutura para que possa abraçá-las, uma estrutura logística, uma estrutura de uma forma geral. O Comando Geral da PM tem trabalhado para isso. Eu fico muito feliz, porque, assim como a gente já vê na Polícia Civil, muitas delegadas, a tendência é que daqui a pouco a gente tenha 50% homens, 50% mulheres. E eu vou ficar muito feliz, espero vê-las ainda ingressando na Polícia Militar e que abracem essa missão com muito carinho, não percam a sua essência, porque naturalmente numa instituição militar a gente acaba de alguma forma se masculinizando, se moldando a algumas questões que são naturais, cabelo preso para as atividades operacionais, né, algumas coisas. Elas estão vindo agora, a nova geração, são mulheres muito mais bem formadas, que têm uma formação muito melhor do que a nossa há 25 anos. Então, a gente está muito feliz, porque cada geração tem que vir melhor para que a nossa instituição evolua. Temos muito ainda, muitas coisas para conquistar as mulheres. Temos hoje a Tenente Coronel Érica, comandante 37º Batalhão, e é isso que nós queremos. Ter essas mulheres pioneiras nas unidades, para que elas possam abrir as portas para dizer assim, não, aqui já teve outras mulheres, então a gente precisa dessa coragem que é inerente a nós. Comandante, parabéns pelo que a senhora representa, parabéns pelo seu trabalho.
De antemão, eu queria novamente agradecer a sua vinda, que eu sei que a sua agenda é corrida, a senhora se divide em diversas atividades aí, mas é importante a gente sentar, né, conversar, né, poder ouvir um pouco dessa história de vida, né, que é tão importante para nós, né, para a instituição de modo geral, para a sociedade, né, ouvir isso, até para quem não conhece a Coronel Simone, a senhora que tem tanta representatividade, né, eu lhe acompanho nas redes sociais, eu vejo que a senhora é bastante ativa, né, tem muita... Hoje a senhora está com quantos seguidores? Né? 70 mil. 70 mil. Mil lá no meu Instagram, Coronel Simone Tax. Isso agradeço, João, mais uma vez, ao Centro de Memória, à Polícia Militar, pelo convite. E isso, para mim, tem um significado muito grande, porque já nesses meus quase 25 anos de serviço, entender, apresenta essa passagem pela Polícia Militar. Não foi fácil, foi muita... fez muitas provações. Será que uma mulher consegue comandar? Será que ela está pronta? Então, a gente precisa realmente acreditar e buscar. O meu sonho sempre foi comandar um batalhão. Eu sabia que o caminho ele seria longo. Então, no dia que publicou a minha nomeação, final de 2020, que eu acordei de manhã, eu nunca escondi isso de ninguém, que era o meu sonho comandar um batalhão de Tiradentes. Eu acordei pela manhã e eu tinha mais de 50 mensagens, uma cópia do boletim me parabenizando por assumir o comando do 2º Batalhão, porque a tropa sabia o que isso representava, os policiais. A senhora conseguiu, a gente está muito feliz com a sua vinda. Então, lidar com o espanto da tropa ao receber uma comandante outra vez, mas tudo isso foi um crescimento para mim. João, eu queria finalizar a minha fala dizendo assim, que ninguém chega a lugar nenhum, ninguém constrói nada sozinho. Então, essa referência que as pessoas falam, Coronel Simone, ela surgiu através de uma construção das famílias dos batalhões por onde eu passei. Então, foram policiais oficiais e praças que acreditaram no meu trabalho. Eu não sou uma comandante muito boazinha, não, João. Sou comandante assim que eu exijo muito da minha tropa, mas eu sempre estou ombreando com eles na linha de frente, em todos os lugares, quando eu passei. E eu devo essa Coronel Simone que existe hoje, ela é fruto desses policiais e praças, que acreditaram numa proposta de trabalho, em um projeto. E o comandante, quando tudo dá certo, né, o comandante ele acaba tendo essa visibilidade. Mas foi as ideias de policiamento, de ações, que eu tive uma tropa, uma retaguarda de uma tropa que comprou essa ideia, que acreditou. Porque você segue primeiro o líder antes de você seguir a ideia dele. Você acredita na pessoa e depois você vai acreditar exatamente. Acreditou em mim. Foram momentos assim de desconfiança de um lado e do outro, no sentido de o que vem por aí, né? O que vem para uma mulher comandando essa tropa? Mas eu considero que todos os batalhões que eu passei, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade e porque eu fui construída. Então, a minha tropa, até hoje, eles pedem para eu voltar para comandar batalhão. Eu digo, não posso mais, que agora eu sou coronel. Mas até hoje eles me mandam mensagens muito carinhosas. Não foram somente bons momentos. Teve momentos de choro, de angústia, de incerteza. Eu tive a tropa o tempo todo do meu lado. Então, quando eles ligavam para mim e diziam que eu seria promovida a coronel, último posto, eles acreditavam em mim muito mais do que eu. Então, eu tenho essa gratidão a Deus, a Ele, a minha família, meu marido, meu filho, né, que são a razão da minha vida. Mas eu me considero uma coronel da tropa. Eu me considero uma oficial da tropa que tenho autoridade para olhar nos olhos de qualquer policial, falar com ele sobre policiamento, sobre conduta de atividade, enfim, atividade de rua. Então, eu agradeço ao comandante-geral, Coronel Wilson Júnior, que me fez comandante, desde 2019, comandando a Polícia Escolar. E até depois não parei mais ainda. Foram 5 anos e meio comandando tropa durante o comando dele. Então, tenho essa gratidão, porque foi um homem que acreditou em mim. Eu não seria a Coronel Simone que sou hoje se ele não tivesse visto, entendido que eu sou uma pessoa que tem capacidade, liderança, e não tivesse me dado essa oportunidade. Então, abracei essa oportunidade.
Então, o maior orgulho da minha vida é ser a mãe do Elias. Esse é o meu maior título, como eu me apresento. Mas ser uma coronel que tem o respeito da minha tropa, isso para mim não tem preço. Então, estar aqui coroa esse momento, ser essa referência, porque o servidor público, ele não tem mais, ele já chegou onde ele queria, nós somos servidores públicos. E o que motiva um servidor público é o reconhecimento. Agora, meu respeito, meu carinho, João, pelo convite, Muito pela obrigado, lembrança. comandante. Estou à disposição outras vezes sempre. Comandante, muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui, para você que não segue a nossa rede social do Centro de Memórias, siga, curta, né? Nos dê, comente lá sobre a nossa entrevista. Gostaria de agradecer ao nosso comandante-geral, Coronel Dilson Júnior. Queria agradecer também ao nosso governador do estado, Eldo Barbalho, por todas as oportunidades, por tudo que tem nos colocado aí na segurança pública. Nos enche de orgulho, né? Hoje o estado do Pará aí com índices de violência diminuindo a cada dia, né? Isso é importante estar sempre ressaltando e reconhecendo. Comandante, muito obrigado. Que Deus acompanhe. E que a senhora possa voltar outras vezes aqui.